dia, bem-vindos. Aqui é de novo Christian e o Guilherme, bem-vindos à live da Kinetec de hoje. Hoje a temática é cinética, depois vamos ver com o Guilherme. Abanem ali, mandem um alô quem está online, que está acompanhando. Muito bem, tem gente já cumprimentando. Como vai, Guilherme? Tudo bem? Tudo bem, Cristiano, tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos. Vamos entrando aqui. Já estou cumprimentando o pessoal na live do Instagram. Temos perguntas em suspenso que chegaram já para a gente falar. Hoje acompanhem até o final, porque até o final a gente vai ter uma surpresa para vocês. Uma pequena surpresa, né? Acompanhem até lá, segurem, mesmo que hoje tenho certeza que vocês vão acompanhar sem dificuldade o final, porque a temática é bem interessante. Hoje a gente fala de cinética, de plataforma de força, e temos aqui uma plataforma de força, né? Sandro, dá para ver a plataforma de força ali na câmera, né? A nossa plataforma de força P6000, que é uma plataforma de força digital. Então, hoje o Guilherme vai explicar um pouquinho dela, um pouquinho como estes assuntos, como os dados que ela traz são aproveitados na análise de Marte, tá? Então, vamos começar. Que tu quer que eu comece a subir ali para mostrar um pouquinho depois? Acho que sim, Christian. Pode ficar de pé já na plataforma e a gente já começa. Ok. Pessoal, então eu vou fazer a introdução do nosso tema da live hoje, que nós iremos abordar a cinética, certo? Eu poderia seguir num formato explicativo como as outras lives, mas a gente quis trazer um elemento mais prático hoje, apresentando a plataforma, o tipo de informação que ela nos traz e como que a gente pode utilizar essas informações na avaliação, certo? Então assim, tô vendo que bastante gente já está entrando, então eu vou dando um tempo até o pessoal entrar. Lembro que no curso de análise de marcha, um dos módulos é especificamente sobre a cinética da marcha, então explicando cada elemento da curva da força da marcha, e para vocês entenderem e aplicarem, né? Então a gente vai trazer hoje alguns elementos de como que a gente pode usar uma plataforma de força na avaliação do movimento humano. Trazer exemplos da marcha, da corrida, do salto e do próprio equilíbrio, né, Christian? Então, vários elementos. A gente trouxe o notebook, por quê? Porque a gente quer apresentar para vocês o recurso que vocês terão na aplicação clínica ou na aplicação desportiva. Qual que é esse recurso? A informação online, né? Em tempo real, a gente tem a informação da força sendo aplicada no pé do Christian, aqui no caso, que está sobre a plataforma, né? Apresentada no formato de vídeo e em formato gráfico também. Né? Depois podem ser feitos processamentos, podem ser feitas análises, né? Tentando interpretar quais são os valores que estão sendo aplicados, mas a primeira parte interessante da gente ter é que, bom, a gente tem a informação online. Ao mesmo tempo em que um Christian oscila o peso dele de um lado para o outro, a gente tem a força oscilando. Meninas, a gente está enxergando direitinho? Estamos? Opa, aqui. Então a gente consegue ver um vetor em verde aqui, que é o vetor da força de reação do solo. O que é a força de reação do solo, gente? Vamos então primeiro compreender o conceito dessa força. O Christian, quanto tu pesa? Então, 76. 76 quilos, né? Se a gente converter isso para força, né? A gente sabe que o Christian tem uma massa de aproximadamente 760 newtons. O que significa isso, gente? Significa que o Christian está empurrando o chão com esta força, né? Aproximadamente 760 newtons. E para o Christian não atravessar o solo, o que ele tem que fazer? O solo empurra ele de volta com uma força para que este sistema entre em equilíbrio.
E é exatamente a força com que o solo está empurrando o Christian que está sendo demonstrada aqui no nosso gráfico, né? O vetor verde representa a resultante das forças sendo aplicadas pelo solo no corpo do Christian, né? Interessante, o Christian não está encostando no centro da plataforma, no entanto, o nosso vetor está no centro da plataforma. Reparem que ele tem um pé de um lado da plataforma e outro pé do outro lado da plataforma. No entanto, se nós retornarmos aqui para o vetor, nós podemos ver que o vetor está no centro, onde ele não encosta. O que significa isso? Que este vetor sendo apresentado aqui é um vetor resultante, ou seja, é a soma do vetor aplicado pelo membro inferior direito mais o vetor sendo aplicado pelo membro inferior esquerdo. E exatamente, ó, no momento em que ele fica com apenas um pé sobre o solo, nós conseguimos ver exatamente em qual local do pé dele aquela força está sendo aplicada, né? Ora no pé direito, ora no pé esquerdo, né? Sendo aplicada enquanto ele está sobre a plataforma. E mais interessante que isso, além de ver em cada pé aonde está a força, Christian, eu vou pedir para ti ficar de lado para a gente ver o teu pé pela lateral. Nós conseguimos ver, deixa um pé de fora da plataforma. Isso, olha só, nós conseguimos ver se a força está no centro do pé, se ela está à frente do pé, deixa a pontinha do pé, Christian. Ó, a força sendo apontada na frente do pé, ou agora só o calcanhar, lá na parte mais posterior do pé. Então, vamos fazer de novo para aparecer na live aqui. Centro, antepé, centro, retropé. Então a gente consegue ver perfeitamente aonde está sendo aplicada a força durante o gesto que nós estamos realizando aqui durante a corrida, a marcha, enfim, o salto, o movimento que nós quisermos avaliar. A primeira informação relevante que a gente tem com isso, gente, é, além do local em que a força está sendo aplicada, a gente consegue ver a direção que a força será aplicada. Então, por exemplo, se o Christian empurra a plataforma para frente, a gente repara que a plataforma está empurrando ele para trás. E se o Christian empurra a plataforma para trás, a gente vê que a plataforma gera uma inclinação na força que está devolvendo para frente. Vamos aplicar isso agora num movimento cotidiano, por exemplo, a corrida, né? Durante a corrida, a intenção dos treinadores é que o seu atleta, muito legal, é que o seu atleta durante o movimento de propulsão tenha um componente da força o mais horizontal possível. Consegue horizontalizar bastante esse vetor, Christian? Tenta empurrar sem arrastar a plataforma. Ali, olha só, quanto maior essa inclinação, olha só que bacana que ficou essa imagem, significa que melhor está sendo otimizada a utilização da energia do indivíduo durante o gesto da corrida, né? Então esse é um primeiro elemento que a gente consegue ver, muito simples e ao vivo, né? Durante o processo de coleta, a gente consegue ver se o gesto está sendo realizado da melhor forma possível. E eu posso instruir o meu atleta a tentar criar estratégias para otimizar esse processo. Apagou de novo. Pronto. Outro elemento interessante é, por exemplo, no gesto do agachamento, né? Christian, aí, aqui a gente consegue ver, tranquilo, que o vetor está sempre centralizado. Mas, se nós temos, por exemplo, segura um pouquinho agora, Christian, pode segurar em cima, não tem problema. Aí, se nós tivermos um paciente, por exemplo, com um déficit ou um desequilíbrio na produção de força de um ou outro segmento, né, o que a gente vai conseguir ver? A gente vai ver esse vetor se deslocando para a lateral, para um lado ou para o outro. Né? Então, o nosso atleta, no caso, ou o paciente, ele pode ter um desvio na produção de força de um lado ou para o outro. Christian, eu vou pedir agora para te agachar, só que tu tentando aplicar a maior parte da força de um lado. Olha só, gente. Então, é visível que o vetor se desloca para um lado.
levanta de novo, Christian, deixa centralizado e agacha de novo. Vamos tentar deixar lá no outro lado. Olha ali que bacana, ó. E a gente vê o vetor se deslocando naquela direção. O que significa isso, gente? Que há um desequilíbrio na produção de força entre o segmento lateral direito e o esquerdo. E a gente percebe que há um déficit na produção de força ou até uma estratégia inadequada na produção de força de um ou de outro lado. Né? Nós conseguimos ver claramente que quando o Christian, por exemplo, se ele está com algo que cause dor, alguma fraqueza, alguma lesão de um dos lados, né, o vetor acaba oscilando mais para aquele lado e a gente consegue ver isso instantaneamente. Né? Inclusive, se o Christian estivesse com peso sobre as costas dele, fazendo exercício de agachamento na clínica ou na academia, nós conseguiríamos ver instantaneamente se ele está realizando aquele exercício de uma forma equilibrada entre os segmentos. O que é muito importante na hora de fazer o movimento da forma mais adequada possível. Deixa eu ver aqui onde é que eu tenho que ir agora. Ótimo. Estou perguntando qual que é o modelo desse aparelho e me pediram para dar mais um no notebook. Eu estou dando o máximo que eu consigo. Vocês podem se aproximar também de vez em quando. Mas a luz, o problema meu é que é da luz, mas o vídeo vai estar disponível depois no YouTube se vocês quiserem olhar melhor, tá? Acho que o modelo do equipamento, o Christian é melhor do que eu para estar falando sobre o modelo, as especificações técnicas. Sim. O modelo desta plataforma aqui é um BTS P6000, né, na plataforma, com 60 centímetros de um lado, 40 do outro, na altura de 6 centímetros, é digital, né, a gente tem um cabinho só de alimentação Ethernet, né, e pode ser utilizada em um computador notebook, né, é importante que tenha algumas características técnicas o computador, e normalmente a gente utiliza ela dentro de laboratórios com também cinemática, porque junto à cinemática, né, ela tem como dar algumas informações complementares que o Guilherme vai antecipar um pouquinho mais tarde. Muito bem. Dani, alguma pergunta no Insta? Por enquanto no Instagram não. Por enquanto podem não. perguntar, viu, pessoal? Isso aí. Podem perguntar. A Emily, se estiver nos assistindo também, ó, pediu para dar oi. Né? Já estamos famosos aqui, hein? Olha só, gente. Diego Estrioto agradeceu. Opa, maravilha, Diego. O próximo elemento que a gente pode estar investigando na força de reação do solo na plataforma de força é a magnitude desse vetor. Se vocês repararem, enquanto o Christian está parado, o vetor está levemente parado, não completamente, né? A gente sabe que oscila e a gente vai falar disso mais à frente. Mas o que a gente vê? Que o vetor está apresentando um valor constante. No entanto, se o Christian oscilar o peso dele para cima e para baixo, ó, o que a gente vê? A gente vê que devido à aceleração do centro de massa dele, né, a gente tem ora forças maiores e ora forças menores sendo aplicadas sobre o solo. Só que o Christian continua com os mesmos 76 quilos dele. O que acontece? Que no momento em que ele descarrega uma aceleração no centro de massa dele, a reação do solo acaba sendo maior. Né? As leis newtonianas nos explicam isso, onde se a gente entra com uma aceleração maior sobre o solo, a força de reação do solo será maior. Opa, tela, vamos inclinar um pouquinho mais. Então, de novo, a força de reação do solo, ó, muito legal agora, Christian, é maior quando o Christian emprega maiores acelerações. No entanto, quando ele emprega, agora devagar, Christian, pequenas acelerações, nós temos pequenas oscilações na magnitude do vetor da força de reação do solo. Né? Isso é muito interessante da gente ver, por quê? Porque no movimento de corrida, por exemplo, a aceleração com que o indivíduo chega com o solo é de 2 a 4 vezes, né, a aceleração, a carga, a força que o indivíduo aplica sobre o solo é de 2 a 4 vezes superior ao peso. Então, se o Christian se aproxima do solo quando está parado, se a força de reação do solo parado dele é de 76 quilos, quando ele correr,
isso pode ir a 150 a 300 quilos sendo aplicados no membro inferior dele. E a gente sabe, a literatura tem apresentado que a gente tem que encontrar estratégias para diminuir esse vetor, né? Cada treinador, cada clínico tenta apresentar suas estratégias de treinamento, um calçado, né? Estratégias de fortalecimento da musculatura a fim de diminuir essa aceleração, né? Então existem diferentes estratégias práticas na área do movimento que tentam trazer alterações nessa aceleração, nessa magnitude do vetor. Só que um elemento que muitas pessoas acabam não observando, um elemento que é muito importante de ser observado, é qual a velocidade que esse vetor cresce. Olha ali. Então reparem que além da magnitude, ele pode crescer muito rápido ou ele pode crescer devagar, né? E essa velocidade... Falar um pouco mais alto? Essa velocidade em que o vetor aumenta, nós chamamos de impacto, que é a taxa de ação de força nos primeiros milissegundos de contato do pé com o solo, né? Isso é o impacto. O impacto ele não é apenas a magnitude. O impacto não é apenas a direção da força, e sim a taxa com a qual essa força é aplicada sobre o segmento. Olha ali que bacana, ó. E a gente vê, nossa, muito bacana. Inclusive, eu esqueci de apontar antes, gente, nós temos a representação gráfica dessa força aqui, ó. E se o Christian faz forças em altas velocidades, podem aproximar, meninas, que aqui a gente vai mostrar isso, ó. A gente vê picos, parece um eletrocardiograma, né? Já, se o Christian faz isso agora suavemente, Christian, ó, nós temos como se fossem morros aqui sendo apresentados no gráfico. Tá bem pequenininho, tá complicado de ver, mas depois as meninas enviam as figuras para que vocês compreendam o gráfico na sua plenitude, né, gente? Isso aqui são curvas teóricas clássicas da disciplina de biomecânica que fisioterapeuta e educador físico tem na graduação. Sandrão, as meninas estão te tapando aí? Não. Não? Tá tranquilo? Beleza. Bom, por que eu queria trazer isso, gente? Porque durante a corrida, né, fica de lado novamente e faz aquela simulação de corrida, Christian. Aí, ó, maravilha. Durante a corrida, o treinador pode observar o padrão da curva e observar se nós temos taxas de aplicação desta força sendo aplicadas no membro, na plataforma, durante a corrida. E fazer intervenções que possam mudar de maneira aguda, ou seja, no momento em que ele está observando, se esse impacto foi alterado. Então, será que o tênis do Christian é um tênis adequado para diminuição do impacto? Será que a estratégia motora que o Christian utiliza é a melhor para diminuição do impacto? Ou será que a força que o Christian tem é suficiente para ter atenuações de impacto? E mais, será que algum desses elementos realmente influencia o impacto sendo aplicado sobre as articulações do Christian? Esses são os elementos que podem ser visualizados com um equipamento que ocupa pouco espaço, né? E a gente consegue observar. Roberta? Temos vários comentários aqui, Opa, tá? esse é o Yara, Facebook? Alexa fez Opa! Diego, André Kimura. E agora o Luiz Fernando perguntou qual é a frequência de capacitação do sistema. É compatível com equipamentos com os utilizados para a produção acadêmica? É claro, sim. Taxa É de o sistema amostragem. que já tem toda a sua literatura. A taxa de amostragem deste equipamento que é 1000 Hz, 1000 quadros por segundo. Sim. Muito bem, então a gente tem 1000 informações por segundo, né, que é a taxa da coleta, né, da aquisição do sinal. Captação. Eu acho que é a taxa de aquisição do sinal, né, a taxa de amostragem. Então são 1000 informações por segundo. A literatura aceita muito bem essa frequência, vocês vão ver que a grande maioria dos artigos coleta, inclusive, às vezes em frequências menores do que 1000 Hz, né? É uma taxa de amostragem muito boa. E sim, tem universidades que usam, aqui em Porto Alegre, a própria URGS usa exatamente esse equipamento, né, Cristian? UFSPA, PUC, Uninove, olha só, são uma série de universidades que estão utilizando esse equipamento
justamente para pesquisa, né? A gente pode usar para fim prático, mas nada impede de ser utilizado para pesquisa também. Dani? Aqui no Instagram também temos perguntas. Perguntaram qual o nome dessa plataforma e custos. Ah, então, Christian, o nome... O nome é a P6000 BTS B6000. P6000. Olha, tá? B6000. E o valor é um pouquinho complicado, né? Não é... Entra em contato e a gente Sim, negocia, né, entra em Christian? contato que depois falamos o valor. É sem dúvida um valor muito mais alto que na plataforma de baropodometria, tá? Mas é um sistema que permite publicações, um sistema que tem a sua validade, tá? Também temos outra pergunta aqui do Alisson. Ele faz cálculo automático de saltos com contramovimento, sem contra e afins? Mas, salta aí, Christian. Vamos mostrar pra ele. Estamos aí, ó. Curva de reação do solo durante o salto, sendo apresentado Contra-movimento, online. salto, sim. Sendo apresentado online. Então, essas curvas todas que a gente está apresentando aqui, elas ficam gravadas e você pode fazer a análise que você quiser. E, inclusive, a gente, quando trabalha com duas plataformas de força, a gente chama de conjunto pódio. Tem já os protocolos de salto em contramovimento, de squat jump, né, que dão já o relatório pronto com uma grande quantidade de informação. Alisson, entra em contato conosco que te explicamos mais em detalhes depois desta parte. Ele falou, eu digo tipo o G-Walk. Sim, ele dá dados muito... a parte de saltos tem naquela parte ali e completa mais informações a respeito de walk. Né? Ele tem uma São série... complementares, já te passo a palavra. Eles são complementares os sistemas. Eu posso usar o G-Walk associado à plataforma de força, inclusive. Onde o G-Walk eu vou ter o centro de massa da pessoa, ângulo da pelve, e com a plataforma eu vou ter a força de reação do solo. Sim. Só um último comentário aqui do Instagram, para não perder a linha. O Daniel falou, a velocidade aumenta a carga nas articulações. É muito importante saber. Isso aí. Diga. Fez? Temos várias perguntas aqui então. Luiz Fernando, necessita de calibração com qual periodicidade? Não, o sistema não necessita de calibração. Na instalação vem feita uma calibração mais devida ao posicionamento da plataforma. Não é efetivamente uma calibração, é um assessment, um ajuste para deixar a plataforma bem balançada para capturar de forma correta as forças, mas não necessita depois de ser recalibrado. Né? E sempre o Luiz Fernando pergunta se ela funciona para baropodometria. Não, é um conceito completamente diferente. Aqui a gente faz medição de forças. O baropodômetro mede pressão plantar. A estrutura é muito diferente porque aqui utilizamos células de cargas posicionadas em ângulos da plataforma. Lá é uma rede de sensores resistivos ou capacitivos que detectam só a pressão vertical. Aqui o trabalho diferente que a plataforma mede também, né, componentes antero-posterior e mediolaterais da força. São dois conceitos e dois parâmetros físicos muito diferentes. A Isabel nos cumprimenta, depois o Mauro Henrique Moraes Vargas pergunta se indicaria o uso da eletromiografia associado a esta plataforma, assim podendo ver desequilíbrios musculares e associar com disfunções da marcha? Com certeza. Essa é inclusive uma das principais aplicações que a gente utiliza no Centro de Medicina do Esporte na Universidade de Caxias do Sul. Nós associamos a eletromiografia, a cinemática e a cinética, então a eletromiografia tratando como é a coordenação, o time e a amplitude de cada músculo, a cinemática apresentando as estratégias de movimento, né, os ângulos articulares, e a cinética apresentando as forças articulares. Né? Todas essas informações associadas vão nos dar o que a gente chama de dinâmica inversa, né? Que daí seria um processo
adiante, aonde nós uniríamos essas informações e a gente consegue ver em cada articulação qual é a carga sendo aplicada, né? E o quanto de força está sendo realizado por cada agrupamento muscular em cada segundo devido ao movimento, enfim, né? Seria o ápice da informação que a gente pode ter aqui, né? Todas essas informações associadas. Aqui no Instagram, o Daniel perguntou: como posso calcular o salto e impacto em meio aquático? Se pode submergir a plataforma na água? A nossa plataforma, infelizmente, não é uma plataforma subáquea, né? Acredito que existam modelos que são blindados para fazer este tipo de trabalho. A nossa plataforma, infelizmente, não tem esta característica. Então, só fora d'água. Sim, Mas tem eletromiografia. O nosso eletromiógrafo dá para trabalhar na água, mas claro, não vai medir as forças, né? Vai medir a atividade dos músculos, né? Isso aí. Então se você quer ir além da força, descobrir as participações musculares durante o exercício, o eletromiógrafo ele é bastante suficiente, né? É um outro sistema que dá para ser usado para fazer saltos na água, sem dúvida, é o sensor inercial, né? Como é que funciona? É com uma capinha daquela para celulares da água, a gente prende ele depois no atleta, ele mergulha, grava internamente o sinal no cartão de memória, que o sensor tem esta característica, e aí ali ele pode executar saltos que depois exportamos para o software que já vai dar o relatório. Aquela ali é uma ferramenta que dá para ser utilizada e também com um custo mais viável, mais acessível que a plataforma, né? É. Inclusive, como eu mencionei antes, como é o nome dele? Diego. Não, Daniel. Daniel, lembra que a força aplicada sobre o solo, ela é resultado da aceleração do centro de massa. Então nós temos aproximações muito boas da força realizada pelo atleta a partir da aceleração que o acelerômetro dá. Então essa é uma estimativa muito possível de ser realizada. Tá? Então é possível a gente chegar nessa informação por aproximação, não é a medida direta. Tá? Mas é uma aproximação que pode ser feita, sim, né, Cristian? Muito então, acurada. Muito né? A gente já fez teste com o nosso acelerômetro, comparando a plataforma com o acelerômetro, o dado é muito acurado. Muito parecido os dados das duas informações. Eu tenho uma outra pergunta aqui também. Estou gostando hoje. Teria como usar, como na esteira, para medir a densidade dos movimentos? A gente consegue associar essa plataforma na esteira, Cristian? Esta não. Existem treadmills, existem esteiras rolantes instrumentadas, são valores bem complexos, né? Se fala de sistemas de 150 mil euros para cima, tá? Sem contar os impostos quando a gente importa aqui, né? Existem esteiras que funcionam com dois um para o lado esquerdo, um para o lado direito, né? Dois rolos separados, né? Existem esteiras únicas, existe este tipo de sistema, só que, como disse, é um valor bastante empenhativo, né? A gente tem que lembrar que se nós tivermos um espaço adequado, né? Por exemplo, um corredor com aproximadamente 10 metros, 15 metros, a gente pode solicitar, por exemplo, que o atleta corra e durante a corrida dele ele faça a pisada sobre a plataforma. Então é possível avaliar a corrida sem a esteira, né? Inclusive tem literaturas que apresentam que existem pequenas diferenças entre a esteira e a pessoa correr livremente, sem ser numa esteira. Então é mais aplicado a situação desportiva correr fora da esteira e aplicar essa plataforma. Se vocês percebem, gente, é uma plataforma muito portátil. A gente está com o notebook, a plataforma e a centralzinha dela aqui na tomada, que é do tamanho de um modem de internet. Então ela pode ser facilmente levada para um local e ser adaptada, né? Claro, para deixar ela no nível do solo, ser adaptada para que a gente possa aplicar a corrida em si, né? de um atleta correndo. Mais uma, vamos lá. Baker pergunta se existe algum sistema de análise biomecânica que seja acessível. Acho que ele quer saber de valores. Sim. Não.
depende muito qual é a função. Sem dúvida, a parte de acelerômetros é a mais acessível de todas, né? A gente tem o sistema G-Work, que tem já protocolos para marcha, corrida, né? São os mais em contas. Depois existe a parte de avaliação com câmeras e com software para 2D, né? Que é muito trabalhosa, mas sem dúvida é mais em conta como custo, né? Essas são as soluções um pouco mais viáveis. O sensor inercial, no nosso caso de G-Work, é extremamente prático porque coleta é relatório, é questão de poucos segundos, né? Não precisa criar um processamento, rastrear pontos, né? Trabalhar o processamento da coleta. É um processamento automático que dá já um relatório e é extremamente prático, né? Isso aí. Tem mais perguntas? Bom, vamos seguir, acho que está muito bom, a gente já está quase passando do horário. Último elemento então, falamos sobre o posicionamento da força, falamos sobre a magnitude da força, falamos sobre o ângulo da força, e o último elemento é um aspecto que nós chamamos de centro de pressão. Bom, como eu mencionei para vocês, a origem deste vetor aqui na tela representa o vetor resultante de todas as forças aplicadas pelo Christian sobre o solo, né? Então ela é o vetor resultante destas forças sendo aplicadas nos pés do Christian, né? Então, obviamente, como o Christian está aplicando uma força aqui e outra força aqui no outro pé, o vetor resultante vai ser no centro, né? Esse vetor resultante nós chamamos de centro de pressão. O centro de pressão, pessoal, ele é uma medida direta da capacidade de equilíbrio do nosso paciente, né? O que significa isso? Que a variabilidade, olha ali, ó, a oscilação desse vetor representa a capacidade de controle do equilíbrio do paciente. Então, pacientes com baixa capacidade de controle do equilíbrio vão apresentar uma grande oscilação. Então, uma pessoa muito desequilibrada, ó, ela fica o tempo todo agindo o centro de pressão dela, tentando retomar o equilíbrio. Já uma pessoa com um equilíbrio adequado, saudável, vai ter esse vetor tendo pequenas oscilações microscópicas, né? São milímetros que a gente mede aqui de oscilação. A plataforma ela vai apresentar junto com isso um relatório já padronizado, né, Christian, o SWAY, né, onde a gente vai ter o cálculo da área, o percurso, várias informações que vão apresentar o quanto esse centro variou, né? E ao se apoiar na literatura, a gente consegue trazer inferências, né, do controle do sistema vestibular, da capacidade de controle do sistema proprioceptivo e da capacidade de controle do equilíbrio pelo meio visual, né? Então são os três elementos que nos trazem a capacidade de controle do equilíbrio vestibular, proprioceptivo e visual, que a gente pode estar diagnosticando, né, interpretando por meio das oscilações que o centro de pressão pode trazer. Então existem algumas variações que a gente pode fazer, por exemplo, com o Christian com olhos fechados, com pequenas perturbações do sistema proprioceptivo dele, ou perturbações do sistema vestibular, que vão nos dar indicativos de qual desses sistemas precisam ser precisam ser melhorados durante o processo de reabilitação ou treinamento. Então, um atleta ele pode ter que melhorar o seu sistema visual, o seu sistema vestibular, ou proprioceptivo. Isso se aplica também a um paciente com déficit de equilíbrio, que a plataforma vai nos trazer a informação de qual dos sistemas que está sendo afetado durante o equilíbrio ortostático. Tem participação? Aqui por enquanto encerrou. Bom, gente, então, como o Christian mencionou, quem aguentou a gente até o final... Vou sentar agora. Pode sentar, Christian, obrigado. Quem ficou com a gente até o final, deixa o seu e-mail aqui nos comentários da live. Se não está assistindo ao vivo agora, ao meio-dia,
Deixe o seu comentário assim que vê o vídeo, deixe o seu e-mail, o seu contato, que o pessoal aqui da Kinetec vai procurar vocês com a oferta do curso de análise da biomecânica da marcha. E também tem um novo curso saindo, Christian, do forno, que vocês querem... Estamos começando a preparar material para um cursinho novo, que já teremos um pouquinho mais para frente, mas é complementar de alguns cursos que já lançamos. Isso né? aí. Deixamos ali, pessoal, Fiquem de olho que teremos novidades. quem adivina, né? Vamos ver que tem ideia de que se trata. Então, assim, pessoal, hoje encerramos aqui, que quer ver a condição atual para o curso online de marcha, coloque lá, como o Guilherme colocou nos comentários, e-mails, né, que a gente entra em contato, tá? Agradecemos todos pela participação. Tem uma pergunta, Roberta? Só vou ler mais uns comentários aqui. Tá, então Vinícius Moreira diz parabéns pela apresentação e aplicabilidade na ciência do esporte. Luiz Fernando, muito obrigada pela live. O André Luiz está perguntando, seria interessante colocar um corredor em uma esteira por 15 a 20 minutos para estressar a musculatura do mesmo, ou não faz diferença de fazer o teste de baropodometria com o corredor com a musculatura descansada? Faz toda a diferença, entendi perfeitamente a pergunta. Então, seguinte, aquecer o atleta antes de realizar a medição que você vai fazer é fundamental, né? O atleta aqui com corpo frio, né, sendo avaliado, ele vai apresentar um desempenho. E um atleta bem aquecido, em esteira, em pista ou com exercícios localizados, com certeza faz toda a diferença no resultado final. Né? É fundamental a gente fazer todo o procedimento para tentar deixar o mais próximo possível da realidade do esporte. Né? Outro comentário aqui da Diana Soares, que ela diz usos múltiplos. Não sei o que ela quis dizer. Tem várias utilidades, né? Esporte, clínica, reabilitação, a gente já falou para medicina também, a plataforma de salto, força, sim. para salto, para equilíbrio. Um pouco menos intuitivo o aproveitamento da informação, precisa de um estudo, precisa de um aprofundamento cultural sobre a informação que ela traz, mas sem dúvida já muito bem baseada a informação, né? Em literatura tem muito trabalho, é um sistema utilizado mais ou menos há uns 30 anos, né? O primeiro teste de Satos feito com plataforma, acho que foram na década de 80, né? Então, é um sistema que já tem um volume de literatura muito grande para aproveitar, né? E como o Guilherme disse, da parte neurológicas, né, até atletas, então é bem variado o utilizo desse tipo de sistema. Com certeza. O Rodrigo quer saber se dá para ele fazer mais uma pergunta. Sim. Pode mandar, Rodrigo. Vanessa, excelente. Muita gente aqui agradecendo e obrigado pelo conteúdo, show de bola, parabéns pela live. Muito legal as interações. Obrigado, pessoal. A gente tem live semana que vem, Roberta? Não. Não temos semana live. que vem pularemos, infelizmente, estamos tentando de ver para o dia 17 ter uma live com um convidado especial. Iremos confirmar tudo Isso um pouquinho mais para frente. Fiquem de olho no Instagram também. Aqui também temos nos comentários, exato, importante adequar a coleta de informação mais próxima à realidade do paciente. Esse foi o Christopher. A Ana parabenizou, cada semana melhor. E também parabéns, sucesso, palminhas aqui o pessoal está colocando. Maravilha, maravilha. Rodrigo Paron. Gostaria de saber se existe algum protocolo que padroniza a qualidade da marcha com idosos de acordo com o ângulo das articulações. Estou fazendo uma pesquisa onde analiso e comparo os ângulos de flexão de joelhos entre idosos, ativos e inativos durante os ciclos da marcha. Existem duas maneiras de nós avaliarmos os ângulos. Então vamos retornar lá para os nossos conceitos da cinemática. Tá? A primeira forma de se avaliar a cinemática é observando o padrão normal que as pessoas costumam apresentar. Né? Então, o sistema de aquisição de dados cinemático que é o Rodrigo?
que ele deve ter, ele deve fornecer esse padrão, né? Qual é o padrão de normalidade da cinemática adquirido por aquele equipamento? Essa é a primeira forma. Então, tudo que você encontrar de alteração baseado no padrão normal, né, dentro do ciclo da marcha, tu já pode entender como um desvio da marcha naquela população. O segundo elemento é utilizando índices de qualidade da marcha que nós chamamos. Quais são esses índices? Existem dois, o GDI e o GPS. Se você encontrar literatura de referimento, deixa o seu comentário aí, a gente manda para você a referência. Esses índices, eles inclusive têm no próprio artigo ensinando você a calcular. Então, como que você calcula? Você vai extrair os dados de cinemática da marcha do seu paciente, então no caso os idosos com problemas no joelho, né? E você vai colocar eles numa tabela do Excel. E nessa tabela que o próprio artigo fornece, ele apresenta link para download, você calcula o GDI do seu paciente, ele vai estar ali de 0 a 100, sendo 100 uma marcha normal e valores inferiores a isso, marchas com déficits, né? E o sistema da BTS, ele tem uma vantagem que ele já calcula isso para você. Você não precisa buscar o artigo e a planilha no Excel, ele já apresenta os resultados prontos, né, Christian? Então o próprio laudo já sai com essa resposta. Até o GWalk dá índices de qualidade inicial embaixo, baseados mais sobre a parte de parâmetros espaço-temporais. Mas o GWalk já dá índice de qualidade Então, também. o próprio GWalk, que é um acelerômetro, que é uma caixinha menor que um celular, ele já vai te dar essas informações de índices de qualidade. Mas se você não tem, é bastante simples. Deixa um comentário aqui que a gente manda para você a referência do artigo e você corre atrás de como calcular. Dá tempo para uma última pergunta? Vamos lá, né, Cristian? Já estamos aqui. Tem a Anival aqui que está agradecendo, que ela disse que o próximo programa ela quer assistir do início ao fim, então, só relembrando que o próximo vai ser dia 17, né? E a Diana Soares quer saber se o ângulo do quadril de 30 graus em flexão é risco. Bom, em que fase? Depende em qual etapa da marcha, em que momento momento, se é no exame clínico ou não. Aí a gente teria que abordar um pouquinho mais, mas você está indo na direção correta. A avaliação angular e depois se basear na normalidade é o primeiro passo para a gente identificar desvios que podem ser musculares, articulares, situações de risco. Então esse é o caminho, né? Observa a angulação e busca a literatura de referimento para ver se você pode se suportar com aquela informação, se ela é de risco ou não. Tá? Mas aí depende de muitos outros aspectos, em qual fase da marcha, se é no exame clínico, se você está medindo o ângulo do quadril manualmente. Né? Tem vários aspectos para serem observados aí. Aqui no Instagram, a Aline confirmou a presença dela já no dia 17, na live. Estamos aguardando você. A Aline Panhussat, a professora Aline Panhussat, né, que é professora da Universidade Federal de Ciência da Saúde, é a coordenadora né, do programa de reabilitação, né, e ciência da reabilitação. Confirmou, a gente estava combinando com ela, né, a presença no dia 17, então teremos aqui uma convidada muito especial, porque é uma pesquisadora de ponta aqui no Brasil, né, então, pessoal, aguardamos vocês para o dia 17, que vamos né, fuçar ali com perguntas, com o Lauro. Isso aí. Então tá, o Rodrigo Paron disse que gostaria de receber esse artigo. Ele agradece muito pela dica. E a Anival disse que as respostas são sempre com muita clareza. Ai, tá vendo muitos comentários. E de fácil entendimento. Não tô conseguindo ler, tem muita coisa. Bem, o pessoal interagindo bastante, né? Gente, a gente tenta ser sempre o mais acessível possível, então a equipe da Kinetec aqui vai estar sempre respondendo vocês, deixem e-mail, deixem contato, qualquer coisa que eles precisam também, da parte de literatura, de informação técnica, eles me procurem e eu encaminho para vocês, tá? Fiquem bem tranquilos que aqui na Kinetec vocês têm suporte, né, Christian? Este vídeo é gravado, pessoal, se querem rever, semana que vem vai ser publicado no nosso canal YouTube. Se ainda você não se inscrever no canal YouTube,
corram lá, procuram Kinetec Tecnologia Biomecânica e inscrevam-se no nosso canal no YouTube, que vocês vão receber quando a gente publica coisas. Já colocamos as outras lives, inclusive colocamos a entrevista do professor Jefferson, que fizemos semana passada, que é fantástica, não percam esta entrevista. Acho que agora encerramos, né, Guilherme? Encerramos, pessoal. Encerramos. Então, muito obrigado. Obrigado a vocês pela participação. Só umas perguntinhas daí para próxima. Isso aí, na próxima a gente responde as perguntas todas que vierem. Busquem a Kinetec no Facebook, no Instagram e principalmente no YouTube, onde os vídeos estão todos armazenados. Tchau, até dia 17. Obrigado, pessoal.